Glória a Deus. É importante você sempre ficar atento aí aos nossos recados, aos nossos avisos, para você saber que a igreja continua acontecendo, né? Aí, mesmo, vamos dizer assim, fora das quatro paredes, né? Fora das quatro daqui da igreja, fora das quatro paredes da sua casa. A gente continua viva, né? E a gente inclusive vai ter revisão de vidas novamente, tá? Então você pode já preparando teu coração, porque vai ser uma bênção essa revisão de vidas aí. Tenho certeza que muitas pessoas vão se encontrar com Jesus, muitas pessoas vão se entregar a Jesus, talvez pela primeira vez. E se você que está assistindo aos cultos ainda não se entregou para Jesus, ainda não se batizou, ainda não fez a sua entrega de verdade, não falou com ninguém sobre isso às vezes, manda uma mensagem na nossa página aqui no Facebook, falando, olha, eu estou acompanhando os cultos, mas eu quero me entregar para Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, que vai ter uma pessoa ali com muito amor e com muito cuidado para te atender e para te auxiliar nessa jornada. Amém? E vamos para a palavra. Deus me deu uma palavra no livro de Daniel. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, lá depois do livro do profeta Ezequiel. Daniel, no capítulo 1, no versículo 3. Daniel 1, versículo 3. Acha na sua Bíblia aí comigo. Senão vai ser projetado aqui também, vai ficar aparecendo aqui na sua tela. Glória a Deus, amém? Vamos lá. Eu vou ler esse texto e aí eu vou apresentar um pouco da história de Daniel para você entender, ou relembrar, talvez se você não lembra, e aí nós vamos para a palavra. Daniel, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui e aquilo que eu quero falar com você hoje, que é a ousadia ou a fé e a realidade. Esse é o tema dessa palavra, a ousadia e a realidade. Essas duas coisas, querido, elas precisam andar juntas com o cristão, com aquele que serve a Deus, a ousadia e a realidade. E quem era Daniel? Daniel, ele cria em Deus, ele conhecia Deus, ele era temente a Deus. Não só nessa parte espiritual, mas Daniel era muito bom em outras coisas. Você vê que o rei estava recrutando pessoas inteligentes, pessoas doutas na ciência, pessoas que tinham muita sabedoria, que haviam estudado. Nessa época, querido, hoje, se você parar para pensar, hoje ainda existem muitos analfabetos no Brasil. Nessa época, quem sabia ler ou escrever era uma coisa assim, vamos tentar, era como se fosse uma alta profissão hoje em dia, uma profissão que muito difícil, né? Você passar em medicina na federal, né? Ser aquele médico que, o baita do cirurgião lá, que é neurologista. E Daniel, ele era muito bom nisso. E ele não só sabia isso, ele também sabia outras línguas. Então ele era instruído em outras línguas, outros idiomas, que fazia de Daniel uma pessoa um pouco fora da média. Só que, de todas essas qualidades que Daniel tinha, hoje eu quero te mostrar a ousadia e a realidade. O homem Daniel, por trás desse homem cheio de Deus, que Deus usava. E nesse primeiro versículo, o rei vai lá, faz uma comitiva, né? Chama aqueles homens do reino, sábios, para quê? Para servirem no palácio, para estarem próximos ao rei, para serem os governadores, para serem os administradores daquele reino. E o que acontece? O rei precisa de pessoas boas, além de confiáveis, né? Pessoas boas, que sabem lidar, que sabem julgar, que sabem administrar, gerir tudo aquilo que o rei vai colocar nas suas mãos. Então o rei faz uma seleção entre o povo, e entre essa seleção, Daniel aparece ali no meio.
E o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que fazia de Daniel diferente, o que fazia Daniel se destacar perante os outros. A decisão de Daniel em ser santo. A decisão de Daniel de se santificar para Deus, de se consagrar para Deus, fazia dele não só mais um candidato, fazia dele o candidato a ser ali o servo do rei. Eu quero que você entenda, Daniel ele tinha todas aquelas qualidades que a gente falou, mas a principal delas, ele tinha um coração de servo, ele era submisso a Deus. Ele era submisso a Deus completamente. Completamente. E aí, o que nós temos que entender é quando o versículo 5 fala assim: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele mesmo bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então o que o rei estava fazendo? O rei estava recrutando as pessoas, ele estava dando, eu quero que você entenda isso, ele estava dando da comida dele para aqueles homens, da bebida dele, o vinho naquela época era uma iguaria muito boa, ele estava dando, não era qualquer vinho, sabe, porque qualquer um pegasse uma uva lá e deixasse fermentar e tal, fazia vinho. Não, era o vinho do rei, era um vinho especial, era um vinho que o rei provava. E o rei falou: eu vou tratar vocês com o melhor que eu tenho, com todas as minhas iguarias. Só que o problema é que aí entra a pergunta: quem que era esse rei? O nome desse rei era Nabucodonosor. Você deve ter ouvido falar dele, ou daquela historinha, né, da estátua, que a pedra vem, e aí Daniel interpreta o sonho lá no capítulo 2, 3. E quem que era esse Nabucodonosor? Ele era um rei idólatra, ele era um rei que não adorava a Deus. Ele sabia quem Deus era, mas não sabia muito bem que ele era o Deus verdadeiro. Ele adorava vários deuses, ele era soberbo, ele era orgulhoso. Se você ler o livro de Daniel, em 2 horas você lê o livro inteiro de Daniel. Bem tranquilo. E esse rei, ele está treinando um povo, ele está dando uma cultura para aquele povo. E Daniel não fazia parte daquela cultura. Daniel não fazia parte da linha que o rei queria seguir. E no versículo 8, nós vamos ver que Daniel ele toma uma atitude, ele toma um posicionamento. Versículo 8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha isso, olha a ousadia. Eu quero que você entenda agora mais uma coisa. Por que eu estou falando que essa palavra é a ousadia e a realidade? Querido Daniel, ele foi escolhido por um servo do rei para servir ao rei. Isso é uma das maiores chamadas que poderiam ver naquele momento. Ele não era qualquer pessoa, o rei não era qualquer pessoa, ele era um rei temível, ele era um rei que mandava matar. Você vai ver, você lê o livro de Daniel, você vai ver que tinha lá a fornalha ardente. Ele matava as pessoas por alguns motivos, né? Depois, mais para frente, aquele reino ali da Babilônia, ele colocou Daniel lá na cova dos leões. E assim a gente vê várias coisas. Então, o que aconteceu? Daniel, ele era tão servo de Deus, ele era tão fiel e tão ousado de crer que Deus era poderoso, que ele chega para aquele servo do rei e ele fala assim: ei, preste atenção, eu não vou me contaminar com essas iguarias. Eu vou comer só legumes. Eu não quero nada que vem do rei. Eu não quero vinho, eu não quero comida, eu não quero nada que vem do rei. Eu não quero me contaminar com isso que o rei tem para me dar. E aí, ele chega para aquele chefe dos eunucos e ele explica: olha, eu não quero me contaminar com isso. E no versículo 9, aqui é o primeiro ponto que nós vamos destacar para você entender como Deus age na nossa vida e como Deus pode agir na tua vida se você tiver a ousadia que Daniel teve. Ora, versículo 9, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Querido, aqui é o primeiro ponto que eu quero te falar. Quando nós nos posicionamos, Deus ele derrama graça diante dele e diante dos homens. Querido, toda vez que um cristão se posiciona em ser fiel, em ser santo, em levar a palavra de Deus, em cumprir a vontade de Deus, em fazer o reino de Deus vir para essa terra, Deus não só o guarda, mas Deus derrama graça sobre ele. E por que às vezes a gente desmerece essa palavra, né? Da graça. Por que é importante isso, pastor, que você está falando? Sabe por que é importante? Porque se esse chefe dos eunucos não conseguisse treinar Daniel, e mais para frente você vai ver que tinha uns amigos de Daniel ali junto, que foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Se o chefe dos eunucos não treinasse muito bem eles, e eles estivessem gordos, né? Porque naquela época essa questão de ser gordo era uma coisa muito boa, fortes, treinados, né? O rei mandava matar o chefe. E aí? Imagina você na pele desse chefe. Você está treinando aqueles homens, uma par de homens ali, uns 4 homens chegam para você, e um deles se levanta e fala, olha, chefe, é o seguinte, eu não vou me contaminar com isso que o rei está me dando, eu vou só ser alimentado com legumes. E aí o que Deus faz? Deus, ele derrama graça sobre o chefe dos eunucos, ele vira para Daniel e ele fala, tudo bem. Só que aí entra a outra característica que eu falei. A ousadia de Daniel foi, eu me posiciono perante os homens, perante tudo, para que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Eu não vou me contaminar com esse mundo, com esse século, com isso que está acontecendo nesse momento. E aí, a realidade de Daniel, é aqui que é o ponto muito importante que eu quero trazer, talvez, se você nunca parou para pensar nessa palavra. Daniel, no versículo, aqui para frente, deixa eu só encontrar, versículo 13. No versículo 12 ele fala que ele só vai comer legumes e só vai tomar água. E no versículo 13 ele fala assim, ele faz um acordo com aquele chefe dos eunucos. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção de iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele consentiu com isso e experimentou 10 dias. E assim, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Um ponto que eu quero destacar aqui, que eu quero que você entenda. Por que Daniel falou isso? Ele chegou para o chefe e falou assim, mas vamos fazer um combinado. Eu vou só comer legume, e você vai ver o que vai acontecer. Me testa primeiro. Uma coisa que eu acho muito interessante do porquê Daniel fez isso, lógico que isso aqui é uma especulação, mas para mim, mostra muito o homem Daniel por trás dessas figuras que a gente sempre pensa emblemática, né, heróica. A gente só vê Daniel, não, ele sempre foi totalmente usado por Deus. Não, aqui tem um momento humano onde ele entende assim, eu também sou homem e eu estou submisso à vontade de Deus. Quando ele chega para esse chefe dos eunucos e fala assim, ei, você vai me testar. E aí compara, para ver o que vai acontecer. Daniel, ele não impõe a sua própria vontade para Deus. Porque a ideia de comer legumes foi de Daniel. Você não vê aqui, a não ser que foi omitido aqui desse momento da Bíblia. Mas Deus não chega para ele e fala, ei Daniel, não se contamine, não coma as iguarias do rei. Deus não faz isso. É Daniel que, por uma vontade de agradar a Deus e de não se contaminar, ele fala, eu não vou me contaminar, eu tomo essa atitude agora, eu faço esse plano de não me contaminar. Só que se esse não for o plano de Deus para mim, eu sou submisso à vontade de Deus, eu cumpro a vontade de Deus. Quando ele chega para o sacerdote, quando ele chega para o chefe dos eunucos e fala, faça um teste. Ele está falando assim, o meu plano é esse. Ele está chegando diante de Deus e ele falando, olha Deus, meu plano é esse, eu quero ser santo, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, eu não faço parte desse reino. E essa é a minha maneira de mostrar para o Senhor que eu estou me entregando a Ti. Mas ao mesmo tempo ele fala, se não for essa a vontade de Deus, a hora que o eunuco for me testar, a hora que o chefe dos eunucos for me testar, eu vou ser reprovado e eu vou me submeter e eu vou fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem reservado, que talvez eu não conheça. Nesse caso, essa foi a vontade de Deus. Porque no momento depois, no momento seguinte, ele fala que ao fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam melhores do que os outros jovens que comiam as iguarias do rei. Olha que legal isso. E aqui um ponto muito importante que eu lembrei lá de Provérbios 16, no versículo 1. Provérbios 16, 1 vai falar assim, ao homem, o coração do homem cabe fazer planos, mas a resposta verdadeira vem de Deus. É o que Daniel fez. E é o que nós temos que pegar para a nossa vida. E essa é uma lição que eu quero te ensinar hoje. Querido, nós temos que ter planos, estratégias, estratagemas de como se santificar, de como se entregar a Deus. Agora, isso não significa, por melhor que seja a tua intenção, se o teu plano não é o plano que Deus quer ou o plano que Deus aceita, Ele vai pegar o teu plano e Ele vai mudar tudo. E é aí que a gente falha, sabia? Daniel, ele não estava preocupado com o plano dele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, o meu plano é, eu não vou comer legume, eu vou comer legume, não vou comer as iguarias do rei, não vou beber do vinho. Faz um teste durante 10 dias para ver se o plano que eu coloquei diante de Deus foi aceito por ele.
E se não for aceito, eu vou pensar em outra coisa, eu vou orar, vou clamar para Deus, eu vou fazer o que Deus mandar. Será que o nosso coração tem sido assim nesse tempo? Querido, fazer planos todos nós fazemos, né? Ideias todos nós temos. Agora, será que nós chegamos diante de Deus como Daniel chega e fala, olha Deus, o meu plano é esse, assim, assim, assado. Mas se a tua vontade não for essa, eu pego o meu plano, eu jogo ele fora e eu me submeto à tua vontade, porque a tua vontade é soberana, a tua vontade é a que reina, a tua vontade impera sobre a minha vida. Isso é uma lição que nós temos que aprender com Daniel. E é por isso que eu gosto às vezes sempre de ver um personagem da Bíblia, não só como aquela, né, a gente fala Davi, você já pensa Davi matando o gigante, Davi conquistando todos os lugares, Josué derrubando Jericó e todas aquelas coisas. Mas e o homem por trás? E a mulher por trás do personagem que tem, às vezes? Como é que ele lidava com isso? Querido, Daniel não foi escolhido para ser servo do rei porque Deus se agradou em escolher Daniel. Ele era sábio, ele estudava, ele tinha conhecimento, ele conhecia a Deus, ele era tido por aquelas pessoas que estavam ao redor dele como uma pessoa sábia, como uma pessoa de destaque. Então Daniel se preparou durante anos para poder chegar nesse momento e servir a Deus. E no momento, vamos dizer assim, do ápice, onde ele fala, Deus, agora eu vou te provar quem eu sou. Esse é o meu plano. Ele é tão humilde que ele fala, esse é o meu plano, mas se em 10 dias der errado, Deus, desfaz esse plano aí que eu quero viver para o Senhor, eu quero ser santo de qualquer jeito. Está entendendo essa lição? Quando nós nos posicionamos, querido, em santidade e devoção a Deus, Ele derrama a graça, Ele derrama o amor e Ele derrama a proteção dEle sobre nós. E aí, continuando, se a gente for ler todo o texto, eu não vou ler agora para a gente não prolongar muito, mas se você dá um salto para o versículo 19, vai falar assim, e o rei falou com eles, preste atenção nisso, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Está entendendo o que está acontecendo aqui? A posição de Daniel, a decisão de Daniel, e olha como é importante, toda escolha que nós fazemos, querido, traz consequências. E nenhuma escolha traz consequências somente para nós. Todas as pessoas que estão ao nosso redor são impactadas pelas atitudes e pelas escolhas que eu e você tomamos. Daniel, ele se posicionou no meio de algumas pessoas, alguns ali eram cristãos. Mas pastor, não tinha Jesus naquela época. Quem que apareceu na fornalha? Depois você pensa um pouco mais. Eles eram cristãos, mas não tinham esse nome. Eles serviam o Deus do Cristo, eles só não tinham conhecido o Cristo ainda. E Daniel se posiciona perante aquelas pessoas que conheciam a Deus, Ananias, Azarias e Misael. E ele fala o seguinte, deixa eu, me dá liberdade aqui só para simular, mas você imagina lá, né, igual uma seleção de emprego, aquele monte de gente para servir o rei. Daniel bateu o olho, opa, Azarias, Misael, opa, chega aqui. Então é o seguinte, ó, eu tô com um plano no meu coração, eu tô achando que vai dar ruim esse negócio de a gente comer essa comida do rei. Nós vamos fazer um jejum, nós só vamos comer legume. E comendo legume, Deus vai ser tão fiel na nossa vida, que Ele vai fazer a gente ser melhor que esses caras aí. E a gente vai ter uma posição de destaque, Deus vai usar a nossa vida para trabalhar nesse reino inteiro. Topa? Aí ele olhou para os camaradas deles ali, os camaradas, não, topamos, vamos fazer isso, Daniel. E eles começam a jejuar e só comer os legumes. E só tomar água. E o que acontece? Quando o rei vai fazer a seleção, ele fala assim, não, eu estou vendo aqui muita gente boa, parabéns. Mas tem 4 homens aqui dentre todos vocês, que eu não consigo nem comparar. Daniel, Azarias, Misael, fugiu o nome do outro. Ananias, vem para cá. Vocês vão assistir o próprio rei. O que é assistir? Eles estavam mais próximos do rei do que qualquer outro. Vocês vão assistir o rei. Vocês serão auxiliares direto do rei. Olha, entenda isso. O posicionamento de Daniel em ser santo, ele não estava preocupado, olha, não, eu vou me posicionar porque se Deus me honrar, eu vou estar lá com o rei, eu vou ter um cargo bom, eu vou ganhar mais dinheiro. Não. A preocupação de Daniel era, eu vou construir a minha santidade, eu vou me dedicar a Deus. Eu vou exaltar o nome de Deus através da minha vida. E se Deus quiser me colocar onde Ele quiser colocar, eu estou à tua disposição.
E aí, pela santidade de Daniel e dos seus amigos, pela atitude de santidade, se precaverem, eles são selecionados entre todos os outros para servirem o rei diretamente. E no versículo 20, fala assim: em toda a matéria de sabedoria e todo discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, olha isso, os achou 10 vezes mais sábios, mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Olha isso. Ah, perdão, eu falei Nabucodonosor, aqui não era Nabucodonosor não, me enganei, eu pulei lá para o capítulo 3. Aqui era antes ainda do rei Ciro. Então eu quero que você entenda o seguinte: Daniel, ele se posiciona, ele luta, ele confia em Deus. E aí entra uma outra lição que nós temos que entender. Depois eu vou checar isso aqui, produção. Agora me deu um branco histórico. Eu não lembro se Nabucodonosor já estava reinando ou não. Vou verificar. Estava? Era Dário aqui, né? Obrigado. Tem uns irmãos que lê também a Bíblia. Dário. Vamos lá. Então, Daniel ele se posiciona. E aí gera um conflito, querido. E essa é uma coisa que nós temos que entender. Toda vez que você se posicionar em Deus, você vai desagradar pessoas. Todas as vezes que você fizer isso. E sabe qual é o problema, às vezes, de ser cristão? E o problema de alguns cristãos que estão na igreja. Eu não quero desagradar, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra de Deus fala sobre um servo fiel ou infiel, ele fala assim: ou você é quente, ou você é frio. Seja, pois, o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque qualquer coisa que passar disso, o meio termo, o morno, o acho, você serve a Deus? Ah, eu acho que eu sirvo. Mas você crê que a Bíblia ela é a verdade revelada de Deus? Onde o nosso guia, o nosso manual de vida, o nosso manual de sociedade, tudo está aqui? Mais ou menos. Não tem como viver assim com Cristo. Toda vez que você tomar uma posição, você vai desagradar. Aquele que se posiciona para sair do reino de Deus, para sair do caminho de Deus, da igreja, ele desagrada todos aqueles que estavam com ele, servindo a Deus, e que estão lá lutando. E vice-versa. Toda vez que você toma uma posição de santidade, você vai desagradar os ímpios. Você vai desagradar aqueles que não querem saber sobre o reino de Deus. E tudo bem com isso. Porque é assim que tem que ser. É desse jeito. Jesus ele fala que nós somos o sal dessa terra. A luz desse mundo. E o sal, ele salga. O sal precisa salgar. Daniel salgou. Daniel, pela posição dele de santidade, ele salgou. E nós fomos chamados para não só o que Daniel fez, mas coisas ainda, como Jesus fala, maiores, fazer. Então, se Deus chamou para coisas maiores, querido, são maiores posições, são maiores atitudes e decisões que terão que ser tomadas. E mais pessoas ficarão desagradadas com o seu posicionamento, com as suas decisões. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Daniel, gente, eu acho fantástico o livro de Daniel. Leia o livro de Daniel. Pega um tempo hoje, depois do culto, leia o livro de Daniel. É rapidinho para você ler inteiro. Veja que Daniel, sempre que ele toma um posicionamento, algum conflito aparece para ele. Quando o outro rei está reinando, os sábios vão lá e fazem um decreto: rei, manda jogar na cova dos leões todo aquele que não adorar os seus deuses e não trazer as súplicas a ti. Daniel não está nem aí, ele vai lá, a Bíblia fala assim: todos os dias Daniel orava 3 vezes por dia. E ele, naquele dia, não foi diferente. Ele continuou orando. Ele foi jogar dentro da cova. E ele se preocupou com isso. O rei ficou preocupado. O rei foi lá: Daniel, o que está acontecendo? Ele falou: não, fica tranquilo, rei. Estou aqui dentro, Deus fechou a boca do leão. Olha a ousadia, mas ao mesmo tempo, a realidade de um homem servindo a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra, entendendo isso. Você precisa ser ousado com a tua fé, com os seus planos, sempre sendo submisso, mas ao mesmo tempo entendendo a realidade, que Deus pode pegar todos os nossos planos e desfazer ela, para criar uma nova realidade. E eu tenho certeza que a realidade que Deus vai criar na minha vida e na tua vida é muito melhor do que qualquer plano que nós possamos fazer.
Amém? Quero orar por você, querido. Você que tem tido dificuldades em tomar um posicionamento. Hoje com a internet, querido, está muito mais exposto tudo que você é, o que você pensa, o que você acredita, os teus valores, os teus princípios. Falei disso no outro culto. Estamos perdendo os princípios, por quê? Porque o povo de Deus tem se calado. O povo de Deus tem se preocupado. Não, mas se eu disser que Deus é o verdadeiro Deus e que só existe um caminho, as pessoas não vão gostar disso. Pois é, mas não vão mesmo. Não vão gostar. E Jesus falou disso. Jesus ele anima, ele fala assim: ei, todas as vezes que você for perseguido pelo meu nome, bem-aventurado você é. E aí o que acontece? Aí você vai lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ah não, mas se eu falar que eu não concordei com tal coisa, acho que eu não vou agradar todo mundo, né? Você já não agrada todo mundo. O problema é que você ainda não está exposto para as pessoas te julgarem. Começa a se expor para você ver. Começa a defender a família, a Bíblia, os princípios de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus. Você vai ver a multidão que vai se levantar contra você. E se isso acontecer, se alegre. Porque Jesus falou que é esse que vai fazer isso. Dele é o reino de Deus. Ele vai ver Deus, seu coração vai ser transformado, sua vida vai ser transformada. Amém, cristão? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, toca a alma e o espírito de todo aquele cristão, todo aquele filho teu que já te conhece, mas que está deficiente em tomar um posicionamento. Pai, que ele perca o medo de se santificar, de defender a tua palavra, os teus princípios, os teus valores. Senhor, que ele perca o medo de ser contrário, na contramão, contra a tendência desse mundo, contra a tendência desse século. Senhor, em nome de Jesus, enquanto a igreja se calar, o mal vai reinar, o mal vai imperar. Isso serve para a tua vida, querido. Enquanto o mal sair da tua boca, enquanto o mal estiver nos seus pensamentos e o bem e o conflito não existir, Deus não pode operar na tua vida, porque a legalidade da sua vida está sobre as trevas. Mas nessa noite você aprendeu como Daniel, se você se posicionar em Deus, se você se entregar para Ele completamente, Deus ele é fiel e Ele agracia a sua vida diante de Deus e diante dos homens, para que o teu plano seja alinhado com o plano de Deus. Nessa noite eu oro para todo coração, todo espírito que está morno. Pai, reaviva, incendeia, queima com o teu Espírito Santo, para que atitudes e posições e decisões sejam tomadas nessa noite. E você que está ouvindo essa mensagem, talvez pela primeira vez, Deus ele está te dando essa mensagem falando: ei, eu estou te chamando através dessa palavra, para você romper com toda essa cultura que veio da tua família, que você tem ouvido por aí, essa cultura que tem distorcido os princípios que eu, que sou o teu Deus, tenho para você. E eu te chamo hoje, mas não te chamo sozinho, eu chamo porque eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ousadia, e os meus planos serão seus planos, se você for submisso à minha palavra, à minha vontade. Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ouvir a Tua voz, para estarmos debaixo do senhorio de Cristo Jesus, para vivermos uma vida de intensidade pelo Senhor, decidindo, se posicionando, declarando que não há outro Deus, não há outra verdade, não existe outro caminho, a não ser aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, se alguém nessa noite deseja entregar os seus caminhos a Jesus, abra a tua boca nesse momento. Aí onde você está, você não precisa falar alto, mas abra a tua boca e começa a falar: Deus, Jesus, eu quero ser teu, eu quero ser teu amigo, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver para ti. E nesse momento o poder do Espírito Santo vai cair sobre você, te confirmando que você é dele, que o amor de Deus nunca falhou e nunca falhará sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.